jungle. Pessoal, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo e eu faço parte do canal Code Machine. É um canal meio besta para faculdade que a gente está fazendo. É um trabalho meio sem compromisso. Não tem muito o que falar dele, né? É só para ganhar nota mesmo. Mas se você quiser, se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha com seu amigo. E se você estiver aprendendo programação agora, isso vai ser interessante você aprender, né? Principalmente se você estiver trabalhando com linguagem C. Hoje nós vamos falar do terceiro exercício da lista, que é: faça um programa no qual o usuário digite 6 números em uma matriz 2x3 e depois um número para procurar no vetor. O programa deve informar se o número existe ou não na matriz. Se existir, ele deve informar o índice na linha e coluna onde o número foi encontrado. Tá certo, tá certo. Bom, antes de eu fazer o exercício, na verdade o código meio que já está pronto, eu só vou explicar ali mesmo, porque até eu digitar pode demorar um pouco. Mas eu vou dar um contexto rápido do que é uma matriz. Eu até deixei uma explicação meio simples aqui, né, para ficar mais fácil de entender. Quando estamos trabalhando na programação, existem duas coisas importantes que uma hora ou outra você vai ouvir falar, que é vetor e matriz. Existe uma diferença entre eles. Qual é a diferença? Primeiro, ambos são vetores. Só que, diferente do vetor padrão, o vetor, esse vetor aqui, né, o normal, ele é formado por uma única linha. Ou seja, ele é unidimensional, ele possui uma única dimensão. Ele é formado por linha. Já a matriz, não. A matriz também ela é um vetor, porém é um vetor bidimensional. Ela é formada por duas dimensões. Ela é formada por linhas e por colunas. Aí existem vários tipos de dimensões. Existem bidimensionais, tridimensionais, quadridimensionais e por aí vai. Dizem que pode ter infinitos. Mas dentro da programação a gente só trabalha com dois tipos, que é a bidimensional e a tridimensional. Bom, contexto dado, é muito legal isso, né? Porque eu já lembro de ter visto e, bom, por incrível que pareça, eu fui bem mal nas provas de matemática, mas essa é uma das poucas matérias que eu realmente fui bem. Bom, parabéns para minha burrice. Bom, prossigamos. Eu abri aqui o Deve Ser Mais Portable, né? E eu vou explicar rapidinho como funciona o código. Vocês estão vendo esses 4 includes aqui? O include stdio.h, você utiliza duas funções, que é a função printf e scanf. Essas são as mais importantes, tá? Essa é a mais importante, na verdade, e é as duas funções que a gente vai mais utilizar no código. Essas 3 aqui embaixo, elas são opcionais minhas, tá? Elas são bibliotecas. Eu vou explicar a função delas, mas não tem necessidade se você não quiser pôr. A segunda biblioteca, a stdibly, você utiliza duas. Você utiliza o CLS, que é para você limpar a tela, e eu já vou explicar por que eu escolhi ela. E o pause. Não é muito, como é que posso dizer, necessário usar o pause. Eu só estou usando porque, bom, é uma regra que a faculdade estabeleceu. É mais opcional também. Agora o Windows.h é para mudar a cor. Mudar a cor do texto no terminal. Eu gosto de mudar a cor das coisas às vezes. Então ele é? Bom, continuamos e tem o bloqueio.h, que é para colocar acento. É para colocar acento. Exatamente. Bom, mas agora explicando o mais importante, então, que é a função. Esse intmain ele forma a minha função principal e também é a única dentro do código. Bom, mas enfim. setLoqueio.h, que é para você colocar o texto em português, para novamente utilizar acento. E handle h igual getStdHandle, stdoutput_handle é para mudar a cor. Nossa, que rolo para mudar a cor, hein? E tá aqui as variáveis. São através delas que a gente vai modificar o nosso programa.
Se fosse um vetor normal, eu diria que esse int matriz ele só tem um colchetes. Mas, como uma matriz, ele precisa de dois colchetes. Por quê? Porque o primeiro colchete ele vai formar a linha e o segundo vai formar a coluna dentro da tabela da matriz. Já esse int j é para a gente poder utilizar para formar a matriz. Eu já vou explicar já já. Esse número de pesquisa vai ser o número de pesquisa que o usuário vai digitar e o programa vai procurar ele dentro da matriz. E esse encontrado igual a zero, ele vai servir como um flat. Esse flat, ele vai dizer se o número está presente ou não na matriz. Beleza? Bom, aqui não tem muito segredo. Aqui eu mudei a cor. Aqui eu mudei para uma cor amarela. E aqui para verde. Nossa, que da hora. Meio baitolagem isso, vamos concordar, mas é muito legal. Vocês vão ver isso no programa. Um for padrão. O i sempre começa com 0. Ele vai ser menor que 2, porque ele vai formar duas linhas. E o i++ ele vai aumentar para 1. Aí eu utilizei mais um for dentro do for para imprimir a coluna. Né? No caso, a posição da coluna. Porque esse primeiro part for, ele vai informar o da coluna. O da linha, perdão. E o segundo vai formar o da coluna. Beleza? A posição dentro da coluna. Ele vai ser menor que 2, porque ele vai começar pela linha e vai começar por 3 colunas. E ele precisou de 2 porcentagem D para justamente você introduzir o I e o J, que serão os números que serão digitados. E aqui o scanf para ele ler esses números dentro da matriz. E esse comercial para referenciar a variável matriz no colchetes 2 e 3 aqui. Aí vamos dar um system.cls para limpar a tela a hora que o usuário digitar. E aqui já é a segunda parte do programa. O que essa segunda parte do programa vai fazer? Ele vai exibir a matriz já digitada, ou seja, a pessoa vai poder ver os números que ela mesma digitou dentro da matriz e ela vai perguntar para o programa se o número está na matriz. Seria legal deixar vazio, né? Para o usuário não ver, mas eu deixei de propósito para que vocês possam ver como é formada a matriz. Bom, aí aqui o esquema mesmo, mas aqui é só para imprimir, né? É para imprimir a matriz na hora que o programa for formado. Não vai ter nenhum sentido de manipular e nem nada. Aí aqui o for, ele vai indicar se o número foi encontrado na matriz. Aqui, ó. Ele vai servir para quando o usuário digitar um número, o programa ele vai procurar esse número na matriz de pesquisa. Se o número tiver encontrado, se ele for encontrado, o encontrado vai ser igual a 1. Se ele for encontrado igual a 1, ele vai dar printf dizendo que o número foi encontrado dentro da matriz. Agora, se o número for diferente do que foi digitado na matriz, o encontrado vai ser diferente de 1 e diferente de 0, e ele vai dar que o número não existe na matriz. Eu vou mostrar isso na prática. E esse igual a igual, ele serve para ver se um número é igual a ele mesmo dentro da matriz, para ver se ele é igual. Então, a hora que o usuário digitar, o número vai aparecer. Esse system pause aqui eu expliquei lá em cima, né? É só porque a faculdade pede, não tem necessidade. E o return zero é a mesma coisa. Tá? Agora vamos rodar o programa para ver como é que fica legal. Novamente, é muito bom mudar a cor. Mas vamos digitar número aleatório. Vou digitar de 1 a 6. Aí, ele imprimiu aqui a matriz digitada. E vamos agora digitar o número que está fora da matriz. Vamos digitar um 7. Ele vai falar que o número não existe na matriz e ele vai encerrar o programa. E essa mensagem que aparece com o system pause nulo. Agora, vamos digitar o número que está dentro da matriz. Vamos digitar o 3. Agora vocês devem estar se perguntando, como assim linha 0 e coluna 2? Matriz também funciona igual um vetor normal. Um vetor normal, por exemplo, formado por 5 linhas, ele começa
0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele começa do zero. Ele segue a mesma lógica. Então, linha 0. Qual que é a linha 0? Essa primeira linha aqui. Aí depois tem a linha 1. Ou seja, o 3 ele está na linha 0. Coluna é a mesma coisa. Aqui é coluna 0. Peraí. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Ou seja, ele está na linha 0, coluna 2. É isso. Certinho. É isso. Pessoal, gostaria de agradecer. Muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo ou com algum familiar seu. E gostaria de agradecer pelo apoio. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.